Eu acho que São Paulo é o lugar que tem mais baiano fora da Bahia. É muito curioso isso, porque a população baiana em São Paulo é gigantesca. Eu saio com a camisa do Bahia, todo mundo vem falar comigo, até quem não é baiano, fala, e aí Bahia, não sei o quê. Às vezes no metrô, andando na cidade, você vê alguém com a camisa do Bahia, uma mochila, alguma referência ao clube, um broche, aí você percebe quantos de baianos existem lá, né? São muitos. É sempre um motivo a mais para as pessoas falarem comigo, para os baianos me reconhecerem. Os dados são de quase 2 milhões de baianos em todo o estado, a maioria deles concentrados na capital, São Paulo. E eu brinquei por causa do símbolo do Bahia aí, né? Que a gente é da Bahia e quando a gente vê assim um baiano, a gente já brinca, né? Falei, bora Bahia, minha porreta. Em São Paulo é assim. Nós trabalhamos em média hoje de 12 horas por dia, então o baiano foi quem construiu São Paulo. Costumo dizer que não só a Bahia, mas o Nordeste em si, né? Se não fosse o Nordeste, não existiria São Paulo. Meu nome é Miraldo Costa dos Santos, a cidade é Rafael Jambeiro, Bahia, próximo a Santo Estevão, faz divisa com Santo Estevão. Meu nome é Rogério, sou da Bahia, cidade de Jequié, e trabalho aqui já vai fazer 28 anos, sou porteiro folguista. Bom, meu nome é Paulo Adriano, eu tenho 48 anos, sou administrador de empresas e já estou em São Paulo há 17 anos. Eu me chamo Maria Vitória, eu sou de Salvador mesmo e eu sou publicitária. Meu nome é Antônio Marcos, né? Você me conhece como Marquinhos, né? Antigamente não tinha tanta oportunidade de serviço lá, de emprego, lá na minha terra, né? Em Urandi, Bahia. Meu nome é Beatriz, eu sou advogada, eu trabalho com direito administrativo. Eu sou Juliana, nascida em Salvador, Bahia, e tô aqui em São Paulo há 8 anos. Meu nome é Tchala, tenho 33 anos quase, eu sou de Carinhanha, Bahia, e eu tô em São Paulo desde os meus 17 anos. Atualmente eu faço faculdade de nutrição, trabalho na feira já faz 5 anos. E com isso eu consigo, né, estar custeando a minha faculdade. Meu nome é Lucas Ferraz, eu estou aqui já há 15 anos em São Paulo. Cheguei em 2011, eu sou publicitário, vim a trabalho, né? Os publicitários aqui baianos fazem a diferença em qualquer lugar do mundo, né? E aqui em São Paulo não é diferente. Eu chamo Valdeir, né? Sou eletricista, eu tenho 15 anos aqui, eu vim em 2011, eu vim a trabalho mesmo. Fiquei pra lá, do lado de lá, a gente, Santo Estevão ali, é mais ou capital, ou Salvador ou São Paulo. A gente opta por São Paulo porque é muito emprego em São Paulo. Meu nome é Rafael Ramos, eu sou engenheiro químico de formação, mas eu trabalho aqui em São Paulo na área de tecnologia. E eu sou natural de Itabuna, na Bahia, no sul da Bahia, perto de Ilhéus. Meu nome é André Alzeda, eu sou jornalista, estou morando em São Paulo há 3 anos. Sinto muita saudade aqui da Fonte Nova, dos espaços onde tem torcida do Bahia ali vibrando, assistindo o jogo. Tanto que eu estou aqui hoje, estou de férias. E olhei o período que eu vim para Salvador para coincidir com o máximo de jogos possíveis. Meu nome é Isaías Leal Pires, estou em São Paulo há aproximadamente 52 anos, vim de lá da Bahia para cá com 10 anos de idade, né? Hoje eu estou com 62, sou motorista de app hoje. Meu nome é Cleito, 35 anos, trabalho no Bar da Dona Onça hoje como garçom há uns 10 anos, entre idas e vindas. Estou em São Paulo há mais de 30 anos. Eu vim para cá em 88. Foi no tempo que o Bahia foi campeão em cima do Internacional, Campeonato Brasileiro. Nunca me esqueço essa data histórica. Cheguei aqui, trabalhava em firma. Depois eu entrei na feira e comecei a trabalhar na feira. Comecei a gostar, me cadastrei e comecei a vender coco, cocada, tudo coisa lá da Bahia. Tapioca, tudo que vem de lá. Meu nome é Raudinei, né? Eu tive a felicidade de jogar no Bahia no ano de 94, né? E depois também em 95 e acabei fazendo um gol, né? Um gol muito importante que para mim, assim, por uma felicidade imensa minha, me tornou ídolo daquele time, né?
ser um membro da embaixada, eu tive a oportunidade de ser presidente por alguns anos. Acho que primeiro é motivo de orgulho, né? Organizar tantas ações, tantos jogos, fazer que a embaixada vire um ponto de encontro e uma fonte de matar a saudade da Bahia, né? Estar mais próximo do clube. Eu acho que tudo isso me dá muito orgulho, né? Já são 17 anos, como eu falei, em São Paulo. Mantenho esse meu laço com a baianidade, com a minha família. Me trouxe muitos amigos, me traz boas experiências, emoções gigantescas quando o Bahia joga aqui em São Paulo, seja assistindo pela TV ou presente nos estádios. A gente fica meio perdido, porque o povo, eles têm núcleos, assim. Aí, por exemplo, no trabalho, as pessoas não se misturam, eles não levam, por exemplo, a gente é amigo do trabalho, mas eu vou te levar pra minha vida. Fica meio que uma coisa só de trabalho. E aí, a primeira vez que eu vim aqui, eu já achei assim, eu me senti em casa, porque primeiro eu tava buscando já alguma coisa do Bahia aqui, eu sabia que existia algumas embaixadas do Bahia. E como eu sou sócia, né, eu pensei, não, eu vou, buscar alguma coisa com minha galera. Na verdade, o meu pai morou em São Paulo um tempo, e aí ele veio na embaixada quando era no Porto Madalena, e ele tinha me dito dessa embaixada e eu fiquei enrolando ainda um tempo pra vir. Quando eu vim foi a mesma coisa, assim, foi tipo, todo mundo me acolheu super bem, me colocaram no grupo, viramos amigos, eu já viajei, inclusive, com amigas que eu já fiz aqui na embaixada pra outros jogos, a gente foi pro Rio de Janeiro agora, assistir o jogo do Bahia e o Flamengo, a gente foi pra Bragança, então assim, é muito gostoso. E a gente se reunir aqui, o Bahia, ele faz isso, né? Ele faz a gente matar a saudade do sotaque, do tempero. Porque assim, a gente mora em São Paulo, o baiano, querendo ou não, você vai se adaptando. Você começa a parar de falar algumas palavras de alguma forma. Mas aí quando você chega aqui no jogo do Bahia, você relaxa. Aí você fala do seu jeito, da sua forma. E você ouve seu sotaque, velho. Isso é bom demais. A gente escutar uma voz ou uma gíria que eu cresci escutando é diferente. E logo no primeiro dia que eu vim aqui, já perguntaram meu telefone, já me botaram em grupo do WhatsApp. Então, eu realmente, assim, eu acho que era o que faltava das amizades que eu não consegui construir fora, mas quis construir aqui, que é o caso da minha amiga aqui, que a gente se conheceu para poder ir para um jogo, que a gente foi em Bragança. Simplesmente fomos no jogo e agora estamos vindo de novo, então acho que a gente constrói relações muito mais fácil. Pra mim, essa ligação com o futebol, que é uma coisa que pra mim é muito importante, e o Bahia que faz muito, acho que me reconecta muito com a Bahia, estar aqui na embaixada, sabe? Então é muito especial pra mim. Porque você se sente ali, a gente assiste os vídeos às vezes na fonte, aí bate aquela saudade, sabe? E a gente se sente muito acolhida, a gente sente que é uma parte deles lá também. Eu tenho vários amigos hoje, baianos em São Paulo, que eu conheci aqui por causa do Bahia. Eu não conhecia em Salvador e nem conhecia em São Paulo por outros motivos. Por causa do Bahia, a gente formou, tem amigos hoje, que um é padrinho do filho do outro, vai para aniversário, casamento, batizado. Por causa do Bahia, velho. Isso é bom demais, bom demais. Isso reforça, assim, como São Paulo tem um lado hospitaleiro, acolhedor, e como os baianos souberam se fazer muito nesse lugar, assim, né? Souberam se destacar, mostrando sua força de trabalho, seu talento, sua qualidade. Meu acervo de coisas do Bahia aqui no meu escritório, na minha casa em São Paulo, é bem vasto, né? Então, só de camisas, eu com certeza tenho mais de 300 camisas do Bahia, todas originais. Eu tenho uma réplica da Taça de 88, eu tenho uma réplica da bola da Topa usada na final, que foi disputada no campeonato de 88, e eu tenho um par de luvas autografadas, tanto por René quanto por Emerson, que são dois ídolos e viraram amigos. Aí eu tenho coleção de ingresso. Eu tenho uma teoria, assim, são tantos anos fora de Salvador que eu já criei uma teoria. Eu acho que quando a gente sai de Salvador, da Bahia, a gente fica mais Bahia ainda, velho. É inexplicável, assim. Eu fiquei 3 anos em Portugal e já tenho 15 em São Paulo. E eu tô cada dia mais Bahia, velho. Cada dia mais baiano e... Porra, eu via jogo fora, o fuso horário em Portugal, uma confusão retada. Aqui em São Paulo nem se fala. Pegamos Série B,
jogo no interior, jogo na capital. Esse aqui foi o primeiro jogo que eu fui no estádio, em 88. O Bahia deu 5-1 no Santos. Esse aqui é o ingresso. Hoje, na minha adolescência, eu criei o hábito de colecionar ingressos. Eu tenho mais de 500 ingressos em jogos do Bahia, Salvador, em São Paulo e ao redor do mundo, onde eu já fui. E esse ingresso eu não tinha, porque na época eu tinha 10 anos de idade. E aí, num grupo de colecionadores, eu vi que esse ingresso aqui estava sendo vendido a R$20. Então eu comprei, fiz logo o pagamento. O Sedex deu mais caro do que o próprio ingresso e consegui ter na minha coleção o ingresso do primeiro jogo que eu fui, em 88, e como pé quente, 5-1 Bahia, Sócrates em campo pelo Santos, na trajetória do Bahia, campeão brasileiro de 88. Nessa época eu estava assistindo um jogo no radinho de pilha, e eu e meu tio, em cima do fogão a lenha. A minha avó dormia cedo, não queria ver barulho, o rádio baixo, e o jogo estava 0-0, se não me falha a memória, e aí aconteceu que no último minuto era uma falta para Fito bater, ele bateu, e o Gerson segurou a bola e ele escapuliu e foi gol. Aí a gente pulou de alegria. E aí meu tio, segura aí a emoção, porque senão a mamãe vai acordar, e a gente segurou aquela emoção, foi muito forte também. Outro ingresso bem interessante, foi um dos dias mais legais da nossa vida aqui em São Paulo, né, filho? O Bahia deu 5-1 no Corinthians, né, numa sexta-feira à noite. Nesse dia só deixaram a gente sair do estádio quase que 1h da manhã. A torcida do Corinthians queria matar a torcida do Bahia. Então esse foi um dos dias mais importantes. O jogo histórico também foi Bahia e Santa Cruz no Campeonato Brasileiro, que aconteceu também, que o Bahia precisava ganhar de 5. Eu era viciado a assistir na rádio Sociedade da Bahia, né? No tempo do Milton Nogueira. E aí eles falavam o jogo do 5. E aí aconteceu que o Bahia no primeiro tempo fez 3 gols e no segundo tempo fez mais 2, acho que os 40 fez o último. Aí a gente foi pro ar, explodiu de alegria. E foi um jogo histórico e a minha tia naquela época acendeu até vela agradecendo que ela fez a promessa para a Bahia ganhar de 5 e acabou ganhando. E foi muita emoção. Esse aqui tá até meio surrado, meio estragado aqui pelo tempo, foi o último jogo da Arena Fonte Nova. Eu tava lá, ainda não morava em São Paulo, morava em Salvador, em 2007, Bahia 0, Vila Nova 0. O jogo onde desaba um pedaço da Fonte Nova e, enfim, foi o último jogo oficial na Fonte Nova, antes de virar a Arena. Esse ingresso aqui não é ingresso de jogo, é ingresso do filme, do lançamento em São Paulo do filme Bahia Minha Vida. Acho que é um dia bem especial, em 2011. Tenho também colecionado aqui. Virei Bahia, eu era moleque, via aquele barulho no rádio, narrando o gol e não entendia de nada. Aí eu ficava olhando o jogo Bahia e Vitória e falou, torça pro Bahia que é o time que eu trouxe. Aí eu comecei a gostar, comecei a assistir esse jogo. Aí me empolguei, aí fiquei viciado no jogo. Todo fim de semana, parava tudo para assistir o jogo do Bahia naquele radinho de pilha. Quando o Bahia ganhava a Vitória era a maior emoção. Então a gente nunca esquece dessa data histórica. Esse aqui é uma pulseira, hoje ingressos são digitais, é difícil a gente ter em papel, né? Mas eu tenho aqui a pulseira do camarote que eu tava no jogo da final da Copa do Nordeste, né? Que o Bahia deu 5-0 do Confiança, o 5º título da Copa do Nordeste. Então eu posso dizer que eu sou um dos únicos torcedores do Bahia que estavam em todos os títulos da Copa do Nordeste, todos 5 até agora. 2001 eu tava na Fonte Nova contra o Sport, 2002 eu tava no Barradão contra o Vitória, 2017 contra o Sport na Fonte Nova, 2021 eu fui pro Ceará para o jogo contra o Ceará, onde a gente ganha de 2-1 e decide nos pênaltis, né? Pouquíssimas pessoas estavam nesse jogo porque era pandemia. Eu era conselheiro do Bahia na época, eu tive acesso, então eu consegui ir. E esse aqui é a pulseira do camarote do último jogo, Bahia e Confiança, então eu posso dizer, acho que dá para contar nos dedos as pessoas que estavam nas 5 finais e eu estava nas 5. Eu gosto do Bahia. Eu gosto até de falar que eu não gosto nem de futebol. Eu gosto do Bahia. Se eu pudesse assistir o Bahia contra o Bahia profissional contra o Bahia sub-20, eu tava assistindo de qualquer maneira. Então, isso se fortificou em mim muito mais, né? Toda vez que o Bahia me chama, né, para algum evento, para mim é um orgulho, né? Um orgulho, assim, você fazer parte da história de um clube da imensidão do Bahia, né? Um clube tão grande como é o Bahia. E claro, eu tô aqui em São Paulo, né? E, por exemplo, você comentou do Naldinho, né? O Naldinho é da cidade onde eu nasci, né? Que é no interior. Hoje ele vive lá em Marília, né? Os pãozinhos justamente na pandemia, que foi uma época que eu tava com muita saudade de casa. Então eu falo que o pãozinho nasceu para matar a saudade de casa. E através disso conheci muitos baianos, né? Muita gente com a mesma história que a minha, que deixou a cidade. E que o pãozinho, ele meio que personaliza essa vontade, essa saudade, né, de estar em casa. Então, assim, o Pão Delícia, ele é memória afetiva, né? Memória viva. É afeto e é Bahia pura. Eu sou o gerente, né, do restaurante e não tem coisa melhor que vir para cá
e representar a terra de onde a gente veio, né? E para mim é uma honra, né, estar aqui e representar a culinária baiana, né, de onde eu vim, né? Para mim é uma satisfação enorme. Acho que foi o primeiro choque assim que eu tive, foi numa festa aqui em São Paulo, geralmente empresa, né, que a gente canta parabéns e tal, que o parabéns inclusive é diferente, que eu continuei assim, parabéns, que Deus lhe dê, o pessoal olhou pra minha cara, o que é isso? E aí eu cheguei, a gente não tinha pão delícia, eu falei, gente, só tinha a coxinha, o bolo e acabou. Eu falei, cadê o pão delícia? Eu falei, o que é pão delícia? As pessoas não conhecem pão delícia aqui, porque assim, não é um item tipo a muqueca, sabe? Não é uma comida que você procura como turista em Salvador, por exemplo, quando você vai. Agora tá começando, né, a virar. Hoje virou uma família. Aqui a maioria dos funcionários aqui tudo são amigos. E não é currículo, tudo indicado, né? Aqui tem gente de 7 estados do Nordeste. E é que eu falo, nosso maior objetivo é tornar o pão delícia pão de queijo, né? Que as pessoas queiram conhecer, né? Que saibam que é da Bahia, sim, mas que torne uma coisa do Brasil, né? Porque é uma coisa tão gostosa, todo mundo que prova gosta. Tipo, não tem uma pessoa que prova pão delícia que fale, oh meu Deus, não, todo mundo ama. A demanda de clientes aqui é muito grande. Aqui é uma hora de espera, fim de semana, sábado, domingo, feriado. É uma hora de espera que a gente espera aqui. Tivemos que abrir um espaço pro outro lado, que eu vou mostrar pra vocês daqui a pouquinho. Lá abriu uma lojinha de bonecas, enfim, coisas artesanais da Bahia, né? E continua com a mesma fila de espera. Nós temos aqui a tapioca da Bahia. Nós temos também a massa de mandioca para fazer bolo. Isso aqui é empim. A gente lembra da infância, a gente comia esse doce aqui. Então na Bahia tinha muito esse quebra-queixo aqui. A comida do baiano legítimo, isso aqui é farinha com feijão machucado. E aqui em São Paulo o pessoal come só o arroz, só. Entendeu? Mas aqui o que sustenta o baiano é a farinha. Em tudo é desafio, superar a timidez, o preconceito de chegar aqui e falar qualquer coisa sempre ser motivo de riso, de pessoas tirarem ali de uma fala, de uma maneira de falar, achar que para eles era uma diversão e para nós é um grande desafio de todos os dias para poder superar e levar o pão de cada dia para casa. Nós nos adaptamos exatamente a essa cidade. Ou seja, eu me igualo a qualquer pessoa em qualquer coisa que precise ser feito, porque o baiano tem dessa parte, tem um esforço, né? Nós partimos do princípio de que o esforço-te que eu te ajudo é válido para todo mundo, porém, nós não deixamos ninguém nos atingir com nenhum tipo de situação pejorativa. Começa com esse movimento, né? Todo mundo, o baiano, o Bahia vira seu nome, né? Então você vai jogar futebol, fala, toca a bola, Bahia, ou então sai do gol, Bahia. Então o Bahia vira seu sobrenome, o que é um motivo de orgulho, mas também você sabe que no fundo às vezes tem um sentido meio pejorativo também. Tem uma coisa muito curiosa também, porque em geral todos os nordestinos, os paulistas chamam de baianos. Isso às vezes é visto como uma forma pejorativa, mas eu acho algo também bonito, né? Porque a Bahia predomina muito nesse sentimento de ser todos baianos, então tem uma coisa de ser Bahia ali muito presente, mesmo quando é algo negativo, né? Uma intensidade, uma intenção de provocar um xingamento ou reduzir tudo a uma coisa só. Mas eu acho bonito que a palavra que eles escolhem seja baiana, porque reforça nosso sentimento. Esse era um grande desafio e o objetivo maior naquele momento era de poder sustentar minha mãe, retribuir o muito que ela fez pela minha vida, pela vida dos meus irmãos. E assim, fui talvez nem um tijolo, mas fui um grãozinho de areia na construção dessa cidade, do estado gigante como é São Paulo. Ser baiano em São Paulo é muito bom, né? Porque a gente encontra outros baianos aqui também, a gente tem essa afinidade também com os paulistas, né? A gente se dá muito bem. Inclusive, quando a gente vai para Bahia, a gente vê muitos paulistas lá. E a gente fica assim, poxa, eles gostam daqui também, nós gostamos de lá, e se vai, né? Isso reforça assim como São Paulo tem um lado hospitaleiro, acolhedor, e como os baianos souberam se fazer muito nesse lugar, assim, né? Souberam se destacar, mostrando sua força de trabalho, seu talento, sua qualidade. E eu vim para São Paulo em 2009, né? Num momento não tão bom do Bahia, onde as pessoas normalmente quando você chega aqui perguntam, mas por que seu time? Você torce para que time? E aí você fala, eu torço pro Bahia, sou o Bahia. Sim, mas em São Paulo você torce pra quem? Em São Paulo também eu sou Bahia. Onde eu estiver, eu vou ser Bahia. Não tem um segundo time. Não tem diferença, eu torço pro Bahia em qualquer lugar. São Paulo realmente é uma locomotiva do Brasil. É um lado econômico, mas quem tá ali operando essa locomotiva,
Quem é o maquinista muitas vezes é um baiano, é um torcedor do Bahia. E durante as sextas-feiras, como é que você vai vestido pra escola? Eu vou todo dia de Bahia. Tipo, quando eu não vou de Bahia, que às vezes eu fui de camisa do Brasil, falou, nossa, milagre, primeira vez que o Felipe não veio com camisa do Bahia. Todo mundo fala. Essa carteirinha aqui é a primeira carteira de sócio do Bahia do Felipe. Então ele não tinha nascido, ele tinha 3 meses de gestação, estava na barriga da mãe. E a gente foi lá no CAIS para fazer a associação de Felipe, e tive que brigar e tive que dar uma sugestão. Ele, mas eu preciso da data de nascimento. Eu disse, então põe a interrogação, barra na interrogação. E passou, e aí eu acho que Felipe, se não é... Ele deve ser o sócio mais novo de todos os tempos, que é 3 meses de gestação. Eu sei que depois do Felipe, outras crianças fizeram o mesmo, e eles já são 11 anos, assim, pagando a mensalidade dele em dia de sócio do Bahia. Minha mãe veio para São Paulo em busca de oportunidade. E na época eu estava para 2 para 3 anos. E nesse período ela me trouxe, fiquei aqui um período. Só que no ano de 2000 eu fui ver meu pai na Bahia. E daí me apaixonei pela Bahia, jogando bola, montando cavalo e não quis mais voltar. E aí fiquei dos 8 até uns 18 a 19 anos. Daí tive que voltar para São Paulo em busca de uma melhoria, em busca de trabalho e oportunidades. Aí hoje estou aqui. De algum tempo eu me caso com uma paulistana, né? Que começa a se identificar com Bahia, ela é arrebatada por paixão de Salvador, carnaval, e ela fica muito empolgada, vira torcedora do Bahia, ela era corintiana, ela vira torcedora do Bahia, vira sócio do Bahia. Eu vejo isso quando eu saio, fim de semana, por exemplo, né, um domingo, que eu ponho uma camisa do Bahia, que eu saio e assim, aconteceu de me conhecerem, né, muitas vezes. Onde eu estou, algum restaurante, ou mesmo na feira, mesmo o torcedor do Vitória, né? Também falar, Raudinei do Bahia, não sei o quê, você me fez sofrer aquele dia, né? Brincadeiras assim. É incrível como você percebe, assim, em várias áreas, tem baianos e torcedores do Bahia em vários lugares diferentes, em posições sociais diferentes, desde posições mais humildes a posições mais bem colocadas, né, socialmente, desde o garçom ao médico, o frentista, ao advogado, jornalista. São muitos baianos e muitos torcedores do Bahia, assim, isso é muito claro nesses espaços como a embaixada, que você vê todo mundo junto ali, vibrando das mesmas cores, torcendo para o mesmo clube. A presença de torcedores do Bahia é muito, muito forte, de baianos, sobretudo, é muito forte. Sou um homem feliz, um homem realizado, 3 filhas, uma neta. Minha filha casou com um baiano, né, minha filha do meio. Dito isso, a gente é feliz. É porque a gente hoje tem a chamada de vídeo, a gente conversa bastante com o povo, né? Agora, depois que surgiu essa chamada de vídeo aí, mas vamos aí, né? Para o ano eu vou lá, em agosto, né? E a Bahia, graças a Deus, todo ano eu tô lá. Tô de férias, passagem já tá comprada, Bahia. Não tem outro destino. Tem uma tia minha que tá em briga, eu moro no Maranhão, você não vem me ver. Mas não tem como, Bahia chega a arrepiar. A Bahia é tudo. Por mais que a gente sinta saudade e de vez em quando a gente consiga visitar nossos familiares, é sempre uma gratidão imensa voltar e, né, rever as pessoas que a gente deixa. A saudade é sempre imensa, mas a gente vai superando com os dias e a gente espera, eu espero no futuro voltar para casa. E isso a gente chama de orgulho, né? Saber que os baianos estão ali emprestando sua força de trabalho, seu talento, sua vontade e também transformando São Paulo com a cara mais alegre e mais colorida, né? Que são nossas 3 cores, azul, vermelho e branco. Eu acostumei com São Paulo, mas não esqueça a Bahia não, pretendo voltar novamente para lá. A gente está aqui, mas o coração está lá.